Oi, você curte RPG de mesa? Gosta de histórias de terror e adora ambientar suas aventuras nesse tipo de cenário? Você não pode deixar de conhecer Trevas RPG. Então fica aí que depois da vinheta eu te apresento. Oi, seja bem-vindo ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e este é mais um vídeo do quadro Que Mundo é Este? Neste quadro, apresentamos cenários de RPG, explicando passo a passo quais as características de cada mundo, quais os tipos de aventuras que podem serem narrados nesse tipo de ambiente, para que você possa ambientar as suas aventuras de RPG. Então, esse cenário foi criado para o pessoal que gosta de uma campanha mais de terror, onde as pessoas são simples humanos lutando contra seres sobrenaturais com poderes incríveis. Se era isto que você estava procurando, você encontrou. Este é o terceiro vídeo da ambientação do cenário de Trevas RPG. Se você não assistiu os outros dois, não se preocupe que na tela final desse vídeo eu deixo o link para os dois vídeos anteriores. Assim você poderá ter todo o cenário passo a passo para que você possa ambientar a sua campanha, tá ok? E se você caiu de paraquedas aqui e não sabe do que eu estou falando, RPG de mesa é um tipo de jogo onde o principal objetivo é criar uma história. Um grupo de amigos se reúne para criar e viver aventuras em mundos imaginários. Se você gostou e achou interessante, aqui em cima vai aparecer um link para uns vídeos onde eu explico um sistema de RPG para que você possa iniciar. Então, reúnam grupos de amigos e bons jogos. Mas, se você está interessado realmente em saber como jogar em Trevas RPG, já é um narrador experiente ou um narrador iniciante precisando de ajuda, vem comigo que nós vamos começar. Nos vídeos anteriores, nós vimos como funciona o cenário de Trevas RPG. Vimos a roda dos mundos, a cabala, que é a árvore da vida, engrenando-se entre as engrenagens da roda e transmitindo a energia mística por todo o universo. Nós vimos como os seres, que hoje nós chamamos de deuses, atravessaram a barreira entre o seu plano natal, o Éden, e Paradise, que ficou conhecido como o plano dos deuses, desde o demiurgo até os deuses gregos e também os deuses egípcios. Nós vimos como esses deuses desceram na Terra e acabaram se relacionando com os humanos, e assim surgiram a chamada raça dos híbridos, os gigantes, os néfilins e os feiticeiros de Atlântida. Hoje nós vamos ver o que aconteceu quando todos os deuses reunidos resolveram lançar sobre este mundo um cataclisma de proporções universais que ficou conhecido como o dilúvio. Cada povo do mundo tem uma mitologia diferente sobre o dilúvio, mas o que todos eles têm em comum? Bom, primeiro, que o dilúvio aconteceu praticamente ao mesmo tempo em todas as partes do mundo. Cada um por um motivo diferente, mas em toda a sua grande maioria, o principal motivo para o castigo divino era a corrupção dos seres humanos, que após se misturarem com seres de origem, digamos assim, imortal, acabaram se tornando seres corrompidos. Na parte da terra que era governada pela cidade de Prata, né? O que aconteceu foi que, como Samayasa e os seus 200 anjos resolveram descer até a terra para poder se divertir um pouquinho, né, com as filhas dos homens, elas eram tão bonitas, fogosas, o que é que tinha de mais, né? Mas, como vocês viram no vídeo anterior, o Demiurgo não era muito a favor desse relacionamento entre seres e espécies. E quando Samayasa e os seus anjos desceram escondidos para poder se divertir com as filhas dos homens, eles acabaram deixando uns rebentozinhos aqui, uns filhotes por acolá. Pois bem, os filhos dos anjos da Cidade de Prata com as humanas receberam o nome de híbridos. Eles se dividiam em duas grandes categorias. Aqueles que tinham alturas exageradas, força exagerada, chegavam quase a 10 metros de altura, que, portanto, eram chamados de
gigantes. E os outros com aparência humana, que em quase nada diferenciavam de qualquer outro ser humano, a não ser pelo fato de serem imortais. Então, quando eles morriam, a alma deles, que era imortal, ela não tinha para onde ir, ficava perambulando pela roda dos mundos, né, sem poder entrar no mundo dos mortos, e aí elas acabavam retornando, reencarnando em outras vidas, e sempre que eles reencarnavam, quando eles alcançavam uma determinada idade, eles lembravam das suas vidas anteriores. Daí você imagina que deve ter sido assim uma confusão muito grande, né? Por exemplo, os gigantes, eles além de grandes e extremamente fortes, eles eram meio ensandecidos, sabe? Assim, meio malucões, né? Parece que tirava assim, uma erva meio estranha por lá. E eles começaram a causar terror sobre a terra, matar pessoas inocentes, causar situações, né, que acabaram por gerar muitos gritos e orações aos anjos da Cidade de Prata, pedindo que libertassem eles, né, pobres humanos mortais, daquele terror que eram os gigantes. Então, Miguel, Uriel, né, Gabriel e outros anjos generais da Cidade de Prata, ouvindo o clamor daquelas criaturinhas inocentes, né, chegaram até o Demiurgo e levaram até o pai, né, a sua reclamação de que alguma coisa tinha que ser feita para poder acabar com aquela situação terrível. Então, sob o comando do Demiurgo, as águas do dilúvio varreram a terra, matando, né, os anjos, os néfilis. Claro, né, que muitos daqueles humanos que estavam pedindo por socorro também morreram nas águas do dilúvio. Afinal de contas, de acordo com a mitologia da Cidade de Prata, apenas um homem e sua família sobreviveu, que foi exatamente Noé. Os anjos da Cidade de Prata, né, mandaram um mensageiro até Noé, falando em nome do Demiurgo, dizendo para Noé construir uma imensa arca e colocar dentro dessa arca um casal de cada seres vivos que existia para que eles fossem preservados do dilúvio, né? Essa história ela é bastante narrada na Bíblia Sagrada, e assim Noé e seus 3 filhos, Cã, Sem, Jafé, conseguiram sobreviver, né, da fúria dos anjos da Cidade de Prata. No entanto, a maioria dos seres que morreram, como eu falei antigamente, eles eram imortais, né? E por serem imortais e não poderem ir para o mundo dos espíritos, como as pessoas, como os seres humanos normais, eles acabaram aprisionados. Alguns, né, tiveram as suas almas transformadas em artefatos místicos, que futuramente iria servir de fonte de poder, tanto para feiticeiros, como também para os próprios anjos e demônios, né? Dos 200 anjos de Samayasa que vieram para a Terra copular com as humanas, eles foram capturados pelos anjos da Cidade de Prata. 127 foram mortos, né? Não, desculpa, 127 foram capturados, o restante, a grande maioria foi mortos, né? Outros conseguiram se esconder, né, e permanecer oculto entre os vários mundos da roda dos mundos. E, assim, dos que sobreviveram, né, eles foram aprisionados por 70 anos num determinado local, né, e depois foram retirados desse fosso e foram arrastados até o deserto de Dudael, onde até hoje eles estão aprisionados, com correntes e sofrendo, né, sobre o efeito do chamado fogo brando, e devem permanecer lá até o juízo final. Nessa mesma época, Zeus, Vishnu, Poseidon e vários outros deuses também arquitetaram o seu dilúvio por motivos assim um tanto quanto semelhantes ao motivo dos anjos da Cidade de Prata. Ou seja, o dilúvio aconteceria porque os seres humanos haviam se corrompido. No entanto, a mitologia asgardiana dos deuses nórdicos, ela narra uma história um tanto quanto diferente. Os deuses nórdicos, eles teriam invocado o dilúvio por um outro motivo. Na verdade, tudo aconteceu por causa de uma rincha entre Baldr e Loki.
né? Se você conhece um pouco da mitologia nórdica, você sabe que Baldr, que era conhecido como Deus Belo, ele era filho da deusa Frigga com Osíris, e você sabe também que a mãe dele, né, ela tinha dado um presente ao filho, né, de tal forma, uma imortalidade ainda até mesmo superior à mortalidade dos próprios deuses asgardiano. Baldr jamais seria ferido, né, ele iria viver para sempre, não iria morrer, a não ser que ele fosse ferido por um visgo, né? Então, na verdade, ele era imortal, exceto se ele fosse ferido pelo visgo. E aí os outros deuses, as pessoas, né, elas costumavam se divertir arremessando coisas contra Baldr para ver, né, o que acontecia. Eram flechas, né, eram, sei lá, bolas de fogo, sei lá, lanças, né? Imagine aí qualquer coisa que viesse à mente deles, né, pedras, galhos, eles arremessavam contra o Deus Belo para ver se nenhum ferimento se formava. E o resultado era sempre o mesmo. Baldr saía de todos os ataques incolume, sem nenhum arranhão, né? Porque, como eu disse anteriormente, somente uma coisa seria capaz de ferir. E nem todos tinham conhecimento desse ponto fraco que o Deus Belo tinha. Mas Loki, esse sim sabia. Loki, ele era também, acreditava-se que ele fosse filho, né, dos deuses, só que ele era metade deus e ele era metade gigante. E ele era conhecido como o deus da brincadeira, da trapaça, né? Ele era muito, assim, dado a criar situações controversas entre os outros deuses de Asgard. Então ele chegou para Holdu, que era conhecido como Deus Cego, e nesse dia, né, era aniversário de Baldr, estava todo mundo lá se divertindo, arremessando flechas ardentes, douradas, de cristal, o que fosse contra o Deus Belo. E Loki, né, chegou lá perto do Deus Cego e perguntou: você também não quer tentar acertar o meu irmão? Você também não quer ver se você não consegue deixar uma cicatriz naquele corpo lindo, perfeito? E o Deus Cego olhou assim para Loki e disse: eu quero. Aí Loki foi, pegou, entregou para ele uma flechazinha e disse: arremessa isso aqui. O Deus Cego não sabia, mas na verdade a flecha que Loki tinha dado para ele era feita de visgo, e quando ele arremessou a flecha contra Baldr, né, que a flecha acabou perfurando o corpo do Deus Belo, e Baldr caiu morto. Né? Ele não conseguiu cicatrizar o ataque feito com a flecha de visgo. Então, rapidamente, a mãe dele ficou desesperada, todos os familiares, todo mundo daquela tristeza, afinal de contas, Baldr estava morto, o mais belo, né, o mais perfeito de todos os deuses havia morrido. E Loki, muito satisfeito com a brincadeira que tinha feito, afinal de contas, ele morria de inveja do irmão, né, acabou se escondendo para não sofrer nenhuma retaliação por parte dos outros deuses. Mas o Baldr tinha tido uma morte desonrosa, e lá na mitologia nórdica, somente aqueles que têm uma morte honrosa conseguem ir para o paraíso deles, que eles chamam de Valhalla. Então, o que aconteceu com o Baldr? Ele foi lançado no nono círculo do inferno, lá da deusa Hel. Né, a deusa do inferno norte se chama Hel. E lá ele ficou como escravo de Hel, né, sem poder sair. Mas nada vai contra o poder do amor de uma mãe, né? Frigga, desesperada, saiu pelo mundo procurando ajuda, né? Uma forma de poder trazer o seu querido filho de volta à vida, até que foi dito para ela, né, que a forma que havia para poder trazer Baldr de volta era se todos os seres do planeta chorassem a morte dele, né? Então, ela voltou para Asgard super animada, espalhou logo a notícia para todo mundo, que todo mundo iria chorar, toda a natureza choraria, para que o filho dela pudesse voltar à vida. E dizem que o dilúvio, ele foi a consequência desse chororô todinho. A pessoa chorou tanto, mas chorou tanto, que as águas do céu, né, caíram, inundando o mundo, né,
dos nórdicos com o dilúvio, matando pessoas inocentes, né? Enquanto essas próprias pessoas que morriam também choravam pela morte do deus Baldê. E será que deu certo? Bom, na verdade não deu, né? Baldê não voltou à vida, porque teve um ser em todo o planeta que se negou ferrenhamente a chorar pelo irmão. Dou um doce para vocês se adivinharem quem foi. Isso, ele mesmo, Loki. Loki não derramou uma lágrima sequer pelo seu irmão. E como o acordo era que todos os seres chorassem, Hel acabou mantendo Baldê aprisionado no inferno. Disse, inclusive, que ele só será libertado na época do Ragnarok, mas isso aí é uma história mais lá para frente, talvez um dia eu conte ela para vocês. Mas o fato é que o dilúvio veio sobre a terra, inundou a terra, matou todos os seres vivos, praticamente destruindo todas as criações de todos os deuses. Em cada local do planeta ele aconteceu por um motivo diversificado, por uma sequência de fatos, de acontecimentos, mas que, por incrível que pareça, aconteceram todos, exatamente ao mesmo tempo. E dizem os sábios estudiosos que só existia uma entidade em todo o universo que seria capaz de arquitetar uma coisa tão grandiosa, ou seja, fazer com que todos esses acontecimentos acontecessem ao mesmo tempo e fazer com que todos esses deuses e seres importantes acabassem por trazer ao mundo o dilúvio. E este ser era nada mais, nada menos do que o ancião dos tempos. É aquele que eu falei lá para vocês no iníciozinho do primeiro vídeo. O ancião dos tempos arquitetou, conjurou, convocou, coordenou todos esses acontecimentos para que o dilúvio viesse e inundasse a terra, né, destruindo todos os seres vivos. Agora, por que ele fez isso? É um mistério que até hoje ninguém é capaz de saber. E você, ficou curioso para saber o que aconteceu com o planeta Terra depois do dilúvio? Como será que ficou a vida depois dessa catástrofe universal? Se está curioso, não deixa de assistir o nosso próximo vídeo. Curte, compartilha para que outras pessoas possam também ter acesso a este cenário incrível. E se você já está planejando as suas novas campanhas, não esquece de se inscrever aqui no canal para que você possa continuar recebendo os nossos vídeos. Assina lá, ativa lá o sininho e vários outros vídeos sobre este e sobre outros cenários acabarão chegando até você. Muito obrigado pelo seu apoio, pela sua atenção. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau.